Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Sétima Faixa. Estamos aqui para falar mais uma vez sobre audiovisual, sobre cinema e televisão, como a gente sempre fala. Muito bom estar aqui com vocês para conversar de novo. Meu nome é Rafael Mendes, eu faço a produção da página do Sétima Faixa, também faço a produção dos episódios do podcast. Hoje a gente está aqui para falar de televisão. A gente ainda não tinha falado sobre televisão no podcast do Sétima Faixa, então é a primeira vez que a gente vai falar de televisão é hoje. E nós vamos falar sobre Hacks. Para quem acompanha séries de comédia, é um verdadeiro fenômeno dessa última década, em termos de qualidade, de tudo de melhor que o gênero da comédia na televisão pode oferecer, e que chegou ao fim agora no mês de maio, com a sua quinta e última temporada. E para conversar sobre Hacks hoje, eu tenho a honra de ter comigo uma pessoa que é meu amigo há anos. Eu gosto de dizer que foi a pessoa que me introduziu a grandes séries de comédia, talvez as melhores séries de comédia que eu já assisti, que é o meu querido Gabriel Bandeira. Oi, gente, tudo bom? É um prazer estar aqui. Faz tempo que eu não participo de podcast com o Rafael, então acho que eu tô um pouco enferrujado, mas vamos lá. Tô muito feliz pelo convite e principalmente por vir falar de Hacks, que é uma série que eu amo desde que estreou, e tô muito feliz de estar aqui contigo, amigo. Obrigado, amigo. É uma honra te ter aqui para falar sobre Hacks e sobre comédia na televisão. Eu e o Gabriel, a gente já participou de outra página que falava de cinema e televisão, que era o Maladourado, que ainda vive até hoje o Maladourada. Beijo pro pessoal do Maladourada que continua aí fazendo conteúdo. E na época que eu e o Gabriel estávamos juntos, a gente costumava brincar que o Gabriel ele ocupava a cadeira de comédia no Maladourada, porque todo tipo de comédia, especialmente na televisão, algumas no cinema, mas a especialidade dele era a comédia na televisão, ele sempre estava por dentro das melhores, ele sempre sabia as melhores, ele sempre tinha as melhores indicações e fazia as críticas. E foi numa dessa que ele me indicou para assistir Hacks. Acho que foi logo que saiu a primeira temporada, que ela foi considerada um grande fenômeno, foi indicada a muitos prêmios no Emmy, na temporada que ela estreou, né? No ano que ela estreou. E aí, como a gente cobria as premiações, o Gabriel ele falou pra mim que eu não tinha como passar por Hacks sem assistir, que ele tinha assistido e que ele tinha ficado apaixonado, assim, por esse evento que era essa comédia na televisão. E aí eu lembro que eu fui assistir e, de fato, já a primeira temporada mudou a minha vida. Eu acho que é muito, muito raro a gente ver séries tão consistentes, especialmente quando a gente fala de comédia, especialmente quando a gente fala de comédia na TV estadunidense. É um lugar onde a comédia é mais difícil de ser feita, porque tu tem que acertar muito específico, e o humor deles é um humor muito específico, e quando eles acertam o humor de uma forma que se torna universal, transcende a cultura deles, é algo impressionante. Eu acho que Hacks faz isso, e desde a primeira temporada. A minha série favorita é de comédia, que é The Office, e nem The Office começou tão consistente quanto Hacks. Todo mundo sabe que o começo de The Office ele é conturbado, todo mundo fala disso. Hacks tem esse começo consistente. Eu lembro que eu assisti a primeira temporada e eu, como geralmente eu fazia, eu falava pro Gabriel, eu agradecia a ele por ele ter me indicado mais uma série de comédia muito boa. Agora que a gente chegou no final de Hacks, e eu acho que Hacks, eu não lembro quanto tempo passou exatamente na televisão, acho que foi uns 6 anos, 7 anos, assim. Eu não lembro se foi 21 ou 20, mas eu acho que foi 21. Foi 21, sabe por quê? Porque no Emmy de 2020, a Jean Smart concorreu como atriz coadjuvante por Watchmen, e aí em 21 ela já veio com Hacks e Mare of Easttown. Foi verdade. Então são 5 anos. Então nesses 5 anos era meio obsessão, assim, pra quem gosta de comédia, gosta muito de comédia, era meio obsessão assistir Hacks e acompanhar Hacks e ficar ansioso por Hacks. Você tava falando do Maladourado e primeira temporada também, eu fui resgatar o meu texto que eu fiz a crítica lá no Maladourado sobre a primeira temporada de Hacks, e tudo bem que eu não escrevia tão bem, eu acho que eu melhorei um pouquinho hoje, mas era basicamente o que eu sempre vi na série até hoje, até essa última temporada, que é basicamente esse conflito das gerações que elas faziam, que era entre as duas, né? E como aos poucos elas vão se desconstruindo daquilo pra melhorarem como pessoas. E apesar do texto não ser dos melhores, é a base central da série, e é muito legal ver como desde a primeira temporada eles continuaram nesse conceito até hoje, e a gente pode falar mais lá pra frente, mas como isso estava sempre muito presente e ao mesmo tempo eles não se repetiam. Eu acho que essa é uma das maiores qualidades de Hacks, é que eles nunca deixavam a base deles, o que eles sempre apresentaram desde o começo, mas eles também nunca se repetiam, eles sempre estavam trazendo coisas novas, estava todo mundo sempre evoluindo, então eu acho que isso é muito bom de relembrar desde
lá da primeira temporada. Tu fala como se fosse um núcleo, né, da série. A essência é isso. Eu acho que, se a gente refletir, é como se fosse uma relação que elas vão aprendendo uma com a outra pelo choque geracional, e aí é uma evolução natural do ser humano de ele ir aprendendo e sendo confrontado e enfrentar desafios diferentes nesse processo que ele vai melhorando, que ele vai evoluindo e saindo de um ponto para o outro. E eu acho que isso é um belo exemplo de como se fazer desenvolvimento de personagem bem feito, porque eu acho que é muito mais difícil, na minha opinião, tu conseguires manter uma regularidade no desenvolvimento de personagem quando tu tá falando de série. Em filme é muito mais fácil, tu tem aquela hora, aquele mesmo momento, aquele material que ele é fechado, e aí tu desenvolve o personagem ali. Se tu tá falando de uma franquia, beleza, mas ainda assim tu tem mais tempo. E aí a série, tu tem que manter o espectador atento e curioso, e acreditando que aquele desenvolvimento de personagem ele vai ser feito de uma forma convincente e rica. E a gente tem tantos casos em tantos gêneros televisivos onde a série se perde justamente no desenvolvimento de personagem, perder fio da meada no meio do caminho de como tu vai encerrar essa jornada. Tem os casos famosos como o da Daenerys em Game of Thrones, tem agora mais recente dos personagens de Euphoria. Eu ia comentar isso mesmo. Pois é, exatamente, que se desconstruiu totalmente até chegar no final que não faz sentido, né? Uma terceira temporada toda que não faz sentido e um final... É melhor a gente não falar disso, sabe por quê? Porque eu assisti hoje o final. No fim das contas eu gostei, mas enfim, a gente deixa isso pra um outro podcast. Eu acho que tu precisa maturar um pouco aí. Talvez. Eu sinto que Rex ele teve exatamente isso, né? A série teve exatamente isso, de a gente perceber que tava rolando desenvolvimento de personagem, que elas estavam saindo de um ponto pro outro, conforme elas iam se confrontando, elas iam aprendendo uma com a outra, mas era sempre como tu falaste, coisas diferentes, desafios diferentes, que eram propostas pelas situações diferentes que iam acontecendo, e a gente não ficava entediado, a gente não sentia que tava num lugar comum, e a gente também sentia que elas estavam saindo de um ponto pro outro, que elas estavam realmente mudando e melhorando, que é o que a gente espera, assim, em termos de narrativas clássicas no audiovisual, a gente espera que os protagonistas eles sempre evoluam e melhorem. É óbvio que a gente queria ver elas sempre melhorando e ficando cada vez melhores e terminando felizes, né, a série, que é o que acontece. Eu tava até pensando em exemplos recentes de comédias que terminaram também, que, por exemplo, eu amo The Marvelous Mrs. Maisel, mas teve um momento ali da série que eu acho que foi pela terceira ou pela quarta temporada que eu sentia que tava tendo muita repetição e eu já tava um pouco cansado das dinâmicas que estavam acontecendo ali. Isso eu nunca senti com Rex. Isso é muito engraçado, porque eu via muita gente reclamar, muita gente não, mas eu vi algumas reclamações sobre Rex, de, por exemplo, todo fim de temporada tinha um conflito entre elas e que, de certa forma, elas acabavam indo a Eva pro lado e a Deborah pro outro. Só que é como a gente tava falando, eu acho que nenhum desses conflitos, elas voltaram para um ponto inicial onde elas se odeiam, onde elas odeiam completamente, onde elas voltaram a ser quem elas eram antes. Não, eu acho que sempre teve, elas sempre de fato evoluíram e sempre quando a outra temporada voltava, elas já estavam num outro momento e que elas davam início a uma outra relação, uma outra dinâmica, que apesar de ser parecido, não era a mesma coisa. Então eu acho isso muito legal do que os criadores fizeram nessas 5 temporadas. Não tinha essa sensação de que havia uma regressão ou que voltava para um lugar comum, sempre era pra frente. Se desentendiam, tinha alguma coisa, mas tu sentia que tava tendo ali um crescimento do personagem. Isso é fantástico. Gosto de conversar com quem tá escutando, porque sempre tem aquele ouvinte que vem pra assistir o episódio, pra acompanhar o episódio e não sabe que a gente vai falar de detalhes que são spoiler, né? Então, sempre gosto de falar aqui nesse ponto que tem spoiler, mas eu sei também que tem gente que gosta de escutar porque gosta de escutar, tendo spoiler ou não, que não se importa com spoiler. Então, pra contextualizar, caso você esteja aqui, você nunca ouviu falar de Rex, mas você quer ouvir esse podcast sobre, e não se importa que a gente já vai falar do final, então... Rex é uma série da HBO Max que fala sobre uma comediante que já tá quase se aposentando, vamos dizer assim, que já tem pouca visibilidade, nunca fez tudo que ela gostaria de ter feito na comédia, que é a Deborah Vance, e ela precisa fazer uma retomada, tá querendo fazer uma retomada e ela se junta com uma roteirista, comediante também, que é a Eva, que ela foi recentemente cancelada e tá com a imagem completamente deturpada, deteriorada, vamos dizer assim, manchada, e aí ela se junta com a Débora numa esperança de que elas duas, com as dificuldades que elas têm no momento ruim que elas estão passando, elas consigam se ajudar para crescerem juntas. E isso aí é a premissa do primeiro episódio da primeira temporada. Eu não falei nada. É verdade. Não falei nada de pra onde a série vai, de todos os outros personagens coadjuvantes maravilhosos que são introduzidos ao longo da série. E isso é um ponto
inclusive, importantíssimo, né? Eu acho que toda comédia decente é feita de um núcleo de personagens diverso, onde todo arco é interessante, todo arco te faz querer acompanhar todos os momentos dessa série, tu não fica em nenhum momento dizendo, eu não tô gostando de assistir essa parte da série, eu não queria estar assistindo a outra parte. E isso eu não sinto em Hacks. Eu acho que Hacks, ele tem essa coisa de todos os personagens são interessantes, todos os personagens que tu queres acompanhar, todas as interações que tu queres acompanhar. É uma série que ela vai sentindo também o que o público gosta e como o público vai reagindo. Dar mais destaque a alguns personagens, como por exemplo, a Kayla, que vai ganhando cada vez mais destaque ao longo da série, com muito merecimento, porque ela é excelente e o personagem dela é construído de uma maneira excelente, os diálogos que são compostos para ela são muito inteligentes e a entrega da atriz é fenomenal. Ela faz de uma forma que realmente tinha tudo pra te irritar o jeito dela, mas a gente acha super engraçado. É óbvio que a gente acha super engraçado porque a gente não convive com aquela pessoa. Mas não tá naquele ambiente de trabalho com ela. E isso não tá naquele ambiente de trabalho com ela, mas também tem isso, sabe? É esse contexto. Então, eu acho que isso também é fantástico em Hacks, porque sempre tem personagens coadjuvantes que são muito tridimensionais e que agregam muito. Todos eles agregam muito, por mais que participem de uma temporada só, agregam muito pra fazer essa dinâmica da Deborah com a Ava funcionar como se fossem alicerces. E é até engraçado que, usando o exemplo da Kayla, eu não gostava tanto dela assim na primeira temporada, mas os roteiristas são tão bons que a partir da segunda ela começa a ficar bem mais interessante. Eu acho muito legal a evolução dela de tentar se libertar daquela relação familiar com o pai dela, de não querer só ser uma Nepo Baby ali da indústria, e a relação que ela vai criando com o Jimmy, que é um outro coadjuvante que é tão incrível quanto ela, é perfeita ali. Tanto que o último episódio, desde já falando um resuminho, eu achei muito bem dividido entre esses dois núcleos, tanto da Deborah com a Ava, quanto deles dois. Então, mostrou quanto esses dois personagens cresceram, esses dois coadjuvantes que eles não eram nem tão coadjuvantes assim, eram quase convidados, e a gente não quer que termine de tão bom que é a relação deles. E o mais legal é que o Jimmy, que é esse personagem, é o Paul Double Downs, né, que é um dos criadores da série. Então, ele se inseriu na série da melhor forma possível. O personagem dele é fantástico. Quando eu descobri que ele era um dos co-criadores, eu achei super inteligente e mostra o quanto ele é versátil, assim como a Lucy Aniello também, que é a outra co-criadora, que também participou como atriz da série e que também era uma mente por trás ali muito, muito crucial. Eu acho que essa dupla tem uma outra criadora também, que eu não tô lembrado do nome dela agora. É a Jen Statsky. Pronto, obrigado. O Gabriel, ele sempre tem as informações precisas. E precisamos falar que a Lucy Aniello e o Paul são casados. É chocante que ele não é gay, mas... O Gabriel, ele era famoso no Mal-Dourada porque ele sempre sabia as fofocas de todos os artistas que a gente estava falando. Então, toda vez que a gente sentava para gravar um podcast que a gente falava de alguém, ele sempre surpreendia no meio da gravação com alguma fofoca de algum artista. Qualquer informação inútil sobre Hollywood eu vou saber. Ele sabe. Ele tá tão imerso assim no Twitter que ele recebe tudo por osmose, assim. Já tá recebendo tudo por osmose. Essa forma que o Paul W. Downs e a Lucy Aniello, principalmente, né? Porque eu não lembro se a Jen Statsky, ela participou da série tanto quanto eles, assim, de atuar. Eu acho que não. Ou de participar ali da direção, porque eu acho que o Paul W. Downs e a Lucy Aniello dirigiram muitos episódios, né? De Hacks. Isso também reflete um pouco sobre esse entendimento da série por trás das câmeras e na frente das câmeras também. Pra mim é sempre inevitável acabar falando de The Office toda vez que eu vou falar de série de comédia, mas todo mundo lembra que uma parte crucial do sucesso de The Office era o fato de que os roteiristas também eram personagens na série, como o BJ Nova, que é a Mindy Kaling, o... que faz o Toby, esqueci. A Phyllis era roteirista também, Isso, né? A Phyllis era roteirista. A Phyllis Smith, ela era, na verdade, eu acho que ela trabalhava com elenco. E aí, depois que ela entrou na série, se não me engano, foi isso. Todo mundo lembra que isso era essencial. E eles integraram na série de uma maneira bem inteligente, né? Tanto que os personagens, eles todos ficavam no anexo. Os roteiristas, que eram personagens, ficavam no anexo, que era o local que era menos filmado dentro da série, para eles terem tempo de escrever enquanto eles estavam ali esperando para aparecer em cena, né? Eu acho que tem muito disso em Hacks, do Paul W. Downs estar dentro da série e ser um coadjuvante fixo, né?
na dinâmica, em todo o andamento da série, da engrenagem. Eu acho que isso faz muita diferença para ele colaborar no roteiro, assim, de uma maneira bem inteligente. Eu acho que ele estava bem imerso e os diálogos, eles sempre foram muito pontuais, os diálogos de Rex. Sempre me pareceu muito orgânico. A gente percebe quando o diálogo é diálogo, assim, escrito, e a gente percebe quando o diálogo ele tá sendo falado de uma maneira, assim, bem natural, sabe? E eu acho que Rex tem muita naturalidade o tempo todo, de todos os personagens. Eu acho que isso é muito doido, e também a colaboração na direção, né, da Lucianella também, que ela dirigiu muitos episódios, e de estar imersa nesse meio, de trazer essa naturalidade. Eu acho que principalmente o núcleo dos agentes, que aí inclui o Paul W. Downs e toda a sua equipe, eu acho que eles tinham umas trocas de falas e de interações ali que eram absurdas, né? Ainda mais agora nessa última temporada, que entrou aquela personagem nova, não lembro se foi nessa última temporada ou se... Eu só sei o nome da atriz, que é a Robbie Hoffman. Isso, nossa, cara. Ela é muito boa. Eu me identifiquei tanto com ela, pelo que entendi, ela tem autismo, e aí ela ficou hiper focada em Hollywood. Ela foi pesquisar sobre os mínimos detalhes de todas as coisas possíveis. E aí ela citava umas coisas assim, e disse, eu saberia isso, eu trabalharia com ela. A gente se daria bem no mesmo ambiente de trabalho. Essa parte da escrita, ela realmente foi sensacional. Eu acho que Rex ganhou muitos prêmios de roteiro. Desde a primeira temporada, no primeiro Emmy que eles concorreram, também foi o primeiro ano de Ted Lasso, se eu não me engano. E aí, Ted Lasso ganhou melhor série, mas Rex ganhou o roteiro. Ted Lasso ganhou no outro ano e depois Rex continuou sem ganhar, até que chegou a terceira temporada que eles, enfim, ganharam melhor comédia. Eu acho que eles ganharam roteiro pelo menos 2 vezes das 4 temporadas que concorreram, e nesse ano provavelmente vão ganhar de novo pelo último episódio, que foi o que eles submeteram. Tu já sabe os episódios que foram submetidos? Claro, já sei tudo, amigo. Já sei todo mundo que foi submetido. Eles submeteram direção e roteiro, o último episódio. Atriz, óbvia, Jean Smart. Atriz coadjuvante, a Meg Stalter, a Hannah Einbinder. E aí a Robbie Hoffman entrou também como coadjuvante. Ela saiu de convidada pra coadjuvante, que ano passado ela foi indicada como convidada. Ator coadjuvante, o Paul Carl, que eu não sei o sobrenome dele, que faz o Marcus. E aí, nas atrizes convidadas, eu queria que todas fossem indicadas, porque todo mundo tá incrível nessa temporada. Tem vários convidados bons nesse ano que foram submetidos também. Isso é legal o que o Gabriel falou. Eu acho que a gente vai entrar agora pra falar disso. É uma das minhas partes favoritas, falar de premiação. É legal isso que o Gabriel falou, porque quando a gente fala de Emmy, a grande premiação da televisão americana, as séries e, no caso, as produtoras, né, os estúdios, eles submetem episódios específicos para que aquele episódio ele seja considerado para concorrer em alguma categoria e tudo mais, especialmente quando a gente fala de direção e roteiro. Não sei que a gente esteja falando de melhor série, melhor produção no geral. É sempre estratégico, tem que escolher sempre o melhor episódio. É óbvio que eles colocaram o último episódio da temporada porque é um episódio muito poderoso, né? A gente vai falar com detalhes depois dele. Mas eu queria mesmo falar sobre como Rex entrou em uma era muita potência na televisão dos Estados Unidos, né? Eu acho que foi, assim, uma briga muito bonita de ver Rex contra Ted Lasso em vários anos. Porque são 2 séries de comédia muito boas, em tons muito diferentes, abordam coisas diferentes, e são de 2 titãs da televisão, HBO Max com Rex e a Apple TV com Ted Lasso, e que foram muito aclamadas e que era uma briga muito legal de ver as séries se degladiando categoria a categoria para ver quem ia sair vitorioso. E como o Gabriel falou, nessa primeira temporada, que se eu não me engano, foi também a primeira temporada de Ted Lasso? Foi isso mesmo. Primeira e segunda temporada foi tanto a primeira quanto a segunda de Ted Lasso, foi. Isso é papo geracional, pô. A gente tá falando aqui de 2 séries titãs, assim, da televisão, com as 2 primeiras temporadas que são excelentes, das 2 séries, brigando uma com a outra pra ver quem é que vai ganhar o prêmio máximo da comédia na televisão. Como o Gabriel falou, essa primeira temporada Ted Lasso teve essa, vamos dizer, uma superioridade, né? Porque levou melhor série, melhor ator pro Jesus Sudeikis, melhor ator coadjuvante pro Brett Goldstein e atriz coadjuvante pra Hannah Waddingham, né? Mas Rex já marcou essa participação porque perdeu por uma categoria, porque a Jean Smart ganhou melhor atriz e Rex ganhou melhor direção e melhor roteiro. O que não faz sentido perder série se perdeu direção, roteiro e atriz, mas enfim. Na época eu super concordei, mas hoje eu não concordo. O tempo inocentou Rex, né?
Eu lembro que esse episódio que ganhou por direção e roteiro na primeira temporada é o primeiro episódio, né? É o primeiro piloto. É incrível, cara. Cara, aquela cena onde elas estão se conhecendo, aquele plano que elas estão uma de frente pra outra, aquela primeira conversa delas, cara, que loucura, né? Que loucura. Esse primeiro episódio, ele é sensacional. Eu lembro que quando a gente fez nossas apostas do Emmy, eu disse, Rex vai ganhar pelo menos roteiro, porque esse primeiro episódio é incrível. Se não me engano, é o There Is No Line, que a Deborah fala que não há uma linha certa na comédia e que ela sempre ultrapassa essa linha, e enfim. Eu acho que é um dos maiores pilotos, assim, dessa década em comédia é esse de Rex. E aí teve a segunda temporada, né, que as séries disputaram de novo, Ted Lasso ganhou de novo a melhor série de comédia, e aí Rex já não teve a mesma performance, tanto que só a Jean Smart ganhou, acho que nesse segundo ano. Porque já entrou outra série muito boa, que também passou a disputar nesse mesmo período, que é Abbott Elementary, né? Que nesse ano ganhou atriz coadjuvante pra Sheryl Lee Ralph, né, e roteiro pra Quinta Brunson, né, então já teve ali essa divisão, e aí Ted Lasso ganhou direção também, naquele episódio do funeral, né, de quem era aquele funeral? É do pai da Rebecca, eu acho? Não lembro. Acho que é. Era muito legal ver essa disputa. É importante a gente falar também que no ano seguinte, Rex não concorreu, que no caso daí era 21 e 22, e aí 2023 Rex não concorreu porque teve atraso nas filmagens por conta que a Jean Smart passou por uma grande perda na vida dela, que o marido dela faleceu, e foi uma época que eu fiquei preocupado com o rumo da série. Eu pensei até que ela não ia conseguir seguir. E aí no outro ano acabou atrasando a produção da série, também teve a greve dos roteiristas e a greve dos atores, enfim. E no outro ano voltou pro Emmy de novo, concorrendo, e que tá aí até hoje, que não parou mais. Coincidiu com tudo isso, né? Tanto que nesse ano de 2024, né, que na verdade foi 2023, mas a cerimônia aconteceu em 2024 por conta do atraso da greve, né, foi o primeiro ano de O Urso, né? Foi quando o Urso estreou e ganhou melhor série de comédia. O Gabriel deu uma revirada no olho aqui. Eu e o Gabriel, a gente tem uma opinião polêmica sobre o Urso. Gostamos muito da série. É importante deixar claro. Ótima, né? série, mas não é comédia. Todo mundo sabe que não é comédia. Eu vi um comentário que eu achei até interessante, dizendo que o Urso é tão absurda que ele eleva pra um nível assim que chega a ser comédia. Eu consegui até entender, mas... Se for falar nesses termos, Succession é mais comédia do que o Urso. Então, Succession pra mim sempre foi muito mais comédia do que drama, mas enfim. E aí no ano seguinte foi o ano de glória, né? De Rex, que foi quando eles finalmente ganharam, como o Gabriel falou, melhor série de comédia. Já tava merecendo há muito tempo, né? Vamos combinar. Nossa, e assim, foi um ano que não tinha como ignorarem Rex, porque a quarta temporada é um negócio assim bizarro. Naquela época era a melhor temporada. Não, no caso isso foi a terceira, né? Que tem aquele final... Isso, pariu, nossa, não, eles não tinham como ignorar. Teve muito uma jogada da indústria ali, por quê? A segunda temporada de O Urso, que tava concorrendo, ela já é bem mais pro lado do drama do que é pra comédia. A primeira até ainda dá pra considerar um pouco de comédia, mas a segunda já ela é bem mais dramática. E apesar de ter ganhado algumas coisas naquele ano, vários artigos citaram que o fato de uma comédia de verdade, que tava no seu auge, com a atriz no auge, acabou levando. E que de fato que aquela temporada é excelente, assim, em todos os níveis. E foi um ano também que ganhou roteiro, direção quem ganhou foi o Urso, e aí a Jean ganhou de novo a atriz, que ela tá nessa vitória ininterrupta aí de 4 temporadas. Isso é muito importante porque eu queria falar exatamente disso. A última vez que eu tinha visto isso foi óbvio. Estamos falando da grande titã Julia Louis-Dreyfus, né? Na época de VIP, que Deus a tenha, grande série. Era uma época, eu acho que ela não tinha disputa, né? Ela não estava disputando com mais ninguém. Era só ela e sempre era ela que ganhava. Mas, como eu falei, era um momento, assim, de grande produção de comédia na televisão, onde Rex entrou. Sempre uma disputa muito grande na categoria de melhor atriz de série de comédia, com atuações muito boas, de personagens muito boas, sendo interpretadas por excelentes atrizes. Tanto que, por exemplo, a gente teve a Quinta Brunson ganhando por Abbott Elementary, né, no ano que a Jean Smart não disputou, coincidentemente. Ainda bem que ela não disputou, porque... Nossa, a Quinta Brunson, ela merecia muito ganhar esse Emmy. Ela merecia ter um Emmy na conta dela de melhor atriz por esse papel de Abbott Elementary. Mas aí a gente teve a Catherine O'Hara, né, que ganhou por
Schitt's Creek lá em 2020, que foi um ano meio fraco, vamos dizer assim, porque foi no meio da pandemia, né? Então não teve muita disputa ali, as coisas estavam meio sendo produzidas às 3 porradas, né? Para ser lançado. Teve a Phoebe Waller-Bridge com Fleabag, 2019. Rachel Brosnahan estava nesse período disputando por Marvelous Mrs. Maisel, que independente do roteiro, a Rachel Brosnahan estava sempre estável, sempre entregando muito, né? Junto com a Alex Borstein. Tô falando da era pós-Julia Louis-Dreyfus, né? Que é pós-2017, que é quando a série acabou. E aí a gente tem grandes atuações nesse meio, de N séries pra todo lado, e de grandes atrizes fazendo N séries como Kristen Wiig, Ayo Debiri por The Bear, Natasha Lyonne, Kelly Coco no The Flight Attendant, Ellie Fanning por The Great. São, assim, grandes performances. Blackish, que tinha Tracy Ellis Ross, as duas de Disque Amiga para Matar, né? Christina Applegate com a Linda Cardellini, tudo isso. E a Jean Smart conseguiu uma façanha inacreditável de ganhar 4 Emmys de melhor atriz de comédia pelas 4 temporadas que ela disputou, que são as 4 temporadas que Rex teve até então. Então, a gente tá falando de uma atriz que fez 4 temporadas de uma série, interpretando a mesma personagem, num intervalo de 5 anos. Ela é indicada pelas 4 temporadas a melhor atriz e ela ganha. É como se tem a Jean Smart disputando a melhor atriz por Rex, interpretando a Deborah Vance, é vitória. Eu, se fosse uma atriz de comédia, já ia esperando a derrota, porque eu sabia que eu ia perder, e eu ia perder merecidamente. Porque não tem como. Na primeira a gente ficou, caralho, muito bom que a Jean Smart conseguiu ganhar esse Emmy. E aí na segunda a gente ficou assim, ainda é muito bom, sabe? Na terceira indicação era tipo assim, não vou apostar em outra pessoa. Na quarta indicação, não vou apostar em outra pessoa. E agora vai ser a mesma coisa, porque é óbvio que ela vai ganhar de novo. É muito óbvio que ela vai ganhar de novo. Eu acho mais incrível ainda que a Jean Smart tá com 74 anos, cara. E assim, a gente bem sabe que a indústria é um pouco etarista, meio machista e tal, e que é difícil tu ver uma senhora idosa nessa idade num papel de destaque. É de fato um recorde aí que ela pode quebrar esse ano também, ganhar por todas as temporadas. Mas é um feito muito histórico ela já ter ganhado esses 4, porque é uma grande atuação nesse nível da carreira dela, nessa idade. Então eu acho tudo muito merecido, tudo muito histórico, de verdade. E é legal a gente falar que ela se reinventou total nesse período. A Jean Smart, ela é uma grande atriz, sempre foi uma grande atriz. Mas eu acho que ela nunca tinha tido um papel de destaque que furasse a bolha do jeito que Rex furou, né? O Gabriel falou ainda agora, antes dela disputar por Rex, ela já tinha disputado nessa era recente por Watchmen, que ela faz, que ela interpreta a Laurie, idosa, né? Na série de Watchmen, do Damon Lindelof. Ela disputou por melhor atriz coadjuvante em minissérie. E ela também disputou por melhor atriz coadjuvante por Mare of Easttown, né? Em minissérie. Ela já tinha disputado aqui uns prêmios aqui e ali, que já tinham colocado ela mais fora da bolha do que ela já tava, mas nada como Rex. E nada onde a gente conseguisse ver de maneira bem evidente assim, o talento dela, a versatilidade dela como atriz de comédia, interpretando essa personagem que ela é repleta de camadas e que traduz totalmente, eu acho que, o papel da mulher dentro de um local onde a mulher não pertence historicamente, que é a comédia. Então mulheres nunca tiveram abertura na comédia. E é legal que nesse mesmo período a gente tinha outra série que falava da mesma coisa que era Marvelous Mrs. Maisel, né? São abordagens bem diferentes. Então a gente tem uma mulher que ela tá tentando entrar na comédia pra colocar seu lugar em um período que era muito mais difícil, né? Que é na década de 50 ali, que é a Mid. Rex já é, na nossa era moderna, mas é uma mulher idosa, já teve uma carreira, já tinha feito o dobro do que precisava fazer só pra ela ter o mínimo de reconhecimento. E aí a gente tem essa personagem que ela traz esse desenvolvimento muito grande pra além disso. Então ela fala muito sobre o que tu falaste de desconstrução e reconstrução depois de idosa, para ela se adaptar a fazer um novo tipo de comédia, enquanto ela luta para ter o reconhecimento para que ela consiga, mesmo idosa, mesmo sendo mulher, ocupar o espaço dela. E ela faz isso com uma sagacidade impressionante, com os olhares, com a postura física dela, o andar, sabe? A forma como ela se veste. Ela tem toda uma iconografia em todos os elementos dela, que compõe a Deborah. Tem uma iconografia muito marcante, que vem também da performance da Jean Smart de contribuir para essa personagem ocupar um local na comédia televisiva e falando de mulheres na comédia nos Estados Unidos. É muito aquele exemplo de ator que tu não consegue ver o ator, mas só consegue ver o personagem. É até legal comparar com esse ano que ela concorreu de Mare of Easttown. Se eu não me engano, ela teve dupla indicação. Ela estava indicada por Mare e ela estava indicada por Rex já também. E são dois personagens completamente diferentes. Tu vê ali a Jean Smart
Smart, mas tu não vê nenhum traço da Deborah em Mare of Easttown e vice-versa. E esse ano ela pode quebrar o recorde de ser a única atriz que ganhou um Emmy por todas as temporadas, caso ela vença. E da mesma forma como ela vai igualar o número de vitórias da Julia Louis-Dreyfus. Então... É mesmo? De atuação, sim. Porque a Julia tem 8 e a Jean tem 7 agora. E mais um fato interessante. A Jean Smart, junto com a Betty White, é as únicas atrizes que ganharam em todas as categorias de comédia. Coadjuvante, convidada e principal. A Betty White, que é também uma grande lenda lá da comédia americana. E é muito merecido que ela esteja à beira de ocupar esse local histórico, né? Pelo que ela faz em Rex. Já que a gente tá falando de premiações, eu também queria falar sobre ter chegado num lugar, finalmente, onde a gente pode falar que a Hannah Einbinder também é vencedora do Emmy, né? Depois de muita luta. Vimos ela perder em 2021, vimos ela perder em 2022, vimos ela perder em 2024, mas finalmente vimos ela ganhar em 2025. Da mesma forma como eles não poderiam ignorar a terceira temporada de melhor série, eles não tinham como ignorar a atuação da Hannah na quarta temporada. Principalmente porque eu sinto que é a temporada que ela mais tem protagonismo ali no eixo dela, no núcleo dela. Já estamos falando de spoiler mesmo, ela vira a roteirista-chefe ali do Late Night e ela passa por diversas coisas nessa temporada, até o episódio que ela ganha, que é um episódio que ela tem um grande surto e ela tá incrível nesse episódio. A Hannah Einbinder é peça essencial. Não é só porque a personagem dela é essencial, né? Que é co-protagonista da Deborah, vamos dizer assim. O que ela faz com o personagem, né? É uma coisa assim impressionante da gente se colocar assim no lugar dela. Eu acho que nós da nossa geração, a gente se coloca mais perto da Eva do que da Deborah em todo esse contexto, e de se entender ali enquanto jovem tá tentando ocupar o seu espaço numa indústria já consolidada e de ter que lidar com uma pessoa com quem você se importa e que tem que fazer ali uma tarefa muito grande de ensinar para essa pessoa sobre como funcionam as coisas agora e ao mesmo tempo aprender com ela, com a experiência dela. Eu acho que eu me identifico muito com a Eva nesse sentido e de fazer questão de se posicionar e de conquistar as suas coisas e de não aceitar certas coisas que as gerações passadas aceitavam, sabe? Eu acho que ela é muito boa nisso e ela tem, cara, a Hannah Einbinder tem um time de comédia impressionante. Pra falar as coisas, pra fazer umas expressões, às vezes uma entonação que ela faz, eu acho que é assim, muito natural dela. Cara, aquele episódio dessa temporada onde elas têm que fingir que elas são um casal é espetacular. Esse episódio eu acho que é o melhor episódio dela nessa temporada, depois da final, né? Porque tanto esse quanto aquele que eles vão na casa do bilionário que tá tentando usar a inteligência artificial e ela vai toda mocinha, que é uma coisa completamente diferente dela. Nossa, ela tá com uns momentos assim incríveis e é muito legal ver a evolução dela como atriz também. Ela até fez uma publicação agora se despedindo da personagem e ela falou o quanto ela cresceu junto com essa personagem, porque esse foi o primeiro grande papel dela e ela via coisas muito em comum, tanto nela quanto na personagem, e isso fez ela evoluir, fez a personagem evoluir, fez a atuação dela evoluir. Então, nesses 5 anos aí que a série tá no ar, foi muito legal acompanhar tanto essa personagem quanto a atriz, Hannah, que tem posicionamentos incríveis, que é aparentemente uma pessoa incrível, não tem como dizer se ela é ou não, mas enfim, pelo que a gente vê, que a gente acompanha, ela é uma pessoa tão incrível quanto a Eva. Inclusive, ano passado ela se inseriu numa polêmica, né, por conta da vitória dela, que no discurso ela falou Fuck ICE e Free Palestine. E aí ficou todo mundo na indústria meio, você não precisava fazer isso, foda-se, tem que se posicionar mesmo. O povo está com você, Hannah Einbinder, não se preocupe, está certíssima. Tanto que ela foi super apoiada, né, depois. E principalmente pelos criadores de Rex, nesse texto que ela fez se despedindo também, ela viu que as qualidades da Eva eram um reflexo do que os roteiristas de Rex tinham em mente, né, então, de como eles eram. Então, esse apoio dos próprios criadores da série é muito bom também, que fez com que ela não recebesse um backlash tão grande ali em Hollywood, porque a gente sabe como tá complicada a situação por lá. A gente sabe que tiveram temporadas onde tiveram atrizes fazendo um bom trabalho, né? Como a Hannah Waddingham, a gente não vai tirar esse mérito dela, porque ela na primeira temporada de Ted Lasso é impressionante. A Shirley Ralph na primeira temporada de Abbott Elementary também tá muito boa. Ela tá muito boa no geral, né? Eu acho que a Shirley Ralph é a melhor atriz da série. Ela merecia ganhar todo ano também. Cada vez que ela abre a boca, em cada episódio, é uma pérola e é sempre entregue de uma maneira muito boa. Cada fala, cada desenvolvimento da personagem é sempre impressionante, né? Eu
Eu acho que a única que eu colocaria em xeque seria a Lisa Colonzayas em The Bear, por motivos de The Bear, né? Eu gosto muito dela no papel, mas eu até nem lembro de um momento muito marcante dela, assim, em The Bear, que faria ela, na temporada que elas disputaram, merecer mais do que a Hannah Einbinder disputava o tempo todo. Eu vou tentar não me alongar, mas é porque The Bear sempre lança em junho, mais ou menos, né? E geralmente coincide com a votação do Emmy. Então, a temporada anterior tá concorrendo, mas quem tá assistindo tá vendo a temporada atual. Então, digamos, se eu não me engano, ela ganhou pela segunda e tava no ar a terceira. E ali tem aquele episódio que tem o John, que ele retorna, ele dá a oportunidade do emprego pra ela, que é um grande episódio, ela tá de fato muito boa, mas ela não ganhou por esse de fato. Mas de fato ela não merecia, mas... Então realmente não tinha como ignorar, né? Na última temporada, essa mais recente que teve, não tinha como ignorar essa vitória da Hannah Einbinder. E é aquela coisa, a galera fala, ela nunca mais vai pisar no palco do Emmy depois do posicionamento dela. Eu acho que ela não tá muito aí pra isso, não. Pelo que eu entendi, assim, da atriz, pelo posicionamento que eu vi dela e pelo que ela coloca na personagem, o importante é fazer o trabalho dela, a arte dela, e se posicionar, assim, sempre, que eu acho que é o papel do artista. Se posicionar sempre, isso é algo, assim, louvável nela e que eu admiro muito e acho que todos os fãs de Rex, assim, gostam também. É muito sobre esse lance do que eu falei. O fato dos criadores terem apoiado ela e todo esse núcleo ter apoiado ela, eu acho que isso foi muito importante pra ela continuar relevante, como não aconteceu com atores, por exemplo, a Susan Sarandon, que apesar de ser ela, tá sofrendo um boicote enorme em Hollywood, porque ninguém apoiou o fato dela apoiar a Palestina, enfim. Mas agora que a gente estava falando da Ava, depois da gente ter falado da Deborah, eu queria falar sobre o episódio final. Já que a gente falou do legado, já que a gente falou de todos os detalhes que a gente gosta de Rex, do que a gente acha que faz importante, desse legado assim, premiações, do que cada personagem fez e tudo mais, eu queria falar desse final, entrelaçando com o que eu acho que é também ponto central assim na série. Essa amizade dessas duas personagens que moveu por anos Rex, assim, e foi definitivo assim na história da televisão em termos de representação de mulheres na televisão. Acho que a gente consegue contar no dedo quantas amizades, quantas relações entre mulheres tão puras e tão bem construídas e bem desenvolvidas a gente teve tanto quanto Deborah e Ava em Rex. E foi muito bonito ver essa trajetória desde o primeiro episódio até chegar ao último, que foi um dos momentos mais emocionantes que eu já vivi assim na televisão, especialmente falando do final mesmo do episódio final. Acho que o episódio todo ele é muito emocionante, ele é muito bonito, a temporada toda vem se construindo para um final bonito, cada detalhe dela, mas o episódio final ele é estrondoso e o final do episódio final ele é estrondoso porque fica aquele gosto de satisfação de ver essas personagens que trilharam tanto, que passaram por tanto, de finalmente admitirem uma pra outra que aquela relação que elas tiveram transformou a vida delas e transformou a níveis assim estratosféricos de literalmente uma salvar a vida da outra, sabe? Foi muito bonito de ver isso sendo construído com uma vontade de realmente tornar uma relação genuína entre duas personagens femininas, né? Numa comédia, onde o centro era elas o tempo todo, tudo que importava era elas duas, uma pra outra, e foi assim até o final, não mudou disso. Muito dentro do que tu falou. Manteve-se estável, manteve-se coerente com a sua proposta até o final e conseguiu fazer um final emocionante, mesmo que as suas personagens não tenham esse perfil de serem emocionadas, mas elas aprenderam a se emocionar uma pela outra porque elas aprenderam a se amar e criaram essa relação. Então é totalmente coerente que o final tenha sido do jeito que foi. Eu gosto muito de pensar que a relação entre elas duas é quase como uma relação de mãe e filha. Foi algo que eu sempre percebi desde a primeira temporada e que eles vão construindo isso ao longo das outras temporadas, porque a Ava tem uma mãe, mas não é uma relação ruim, mas também não é a melhor das relações. Assim como a Deborah também tem uma filha, mas essa é uma relação bem conturbada, mas que rende momentos incríveis, inclusive nessa própria temporada. Mas eu acho muito bonito como essa relação delas foi criada, principalmente nesse ponto do último episódio da Deborah ter escolhido a Ava pra dividir esse momento do último episódio. Ela poderia ter escolhido pouquíssimas pessoas assim do círculo dela, ela escolheu justo a Ava porque essa relação delas é um negócio assim muito único, muito especial. Eu chorei o episódio quase inteiro, juro. Foi um negócio assim, eu não aguentava mais chorar. E teve momentos que a minha internet tava horrível e eu agradeci porque a internet tava horrível, porque o vídeo parou e foi
momentos que eu consegui parar de chorar. E aí, quando a internet voltou, eu voltava a chorar, mas é um dos melhores finais de séries, eu acho, num geral, não só numa comédia. Eu acho que ele já tinha finalizado muitas coisas no episódio anterior, no penúltimo episódio, e nesse ele veio com uma conclusão de fato, era só pra terminar ali aquela relação delas. Então, eu não mudaria nada, eu acho que foi muito lindo, muito especial desse jeito que foi feito. Tu não acha muito bonito tu escolher alguém pra te acompanhar na tua possível morte, e essa pessoa ser essa grande amiga que virou ali quase tua filha? Nossa, quando eu penso nisso, eu fico... É lindo, pô. Tu escolher uma pessoa que tu conheceu na fase final da tua vida e ela é a pessoa mais importante da tua vida pra te acompanhar. Que tu confia, assim, total. E quando a Débora diz que ela pode não ter mais muito tempo, mas que ela quer continuar passando o provável pouco tempo que ela ainda vai ter com a Ava, nossa, meu Deus do céu. Eu fiquei assim, incrédulo assistindo, porque eu não esperava que eles fossem trazer de volta a parada do câncer, né? E foi um negócio que aparentemente era tão pequeno e ao longo da temporada ela citou, mas que eles trouxeram. Eu fiquei, nossa, não acredito nisso. Não acredito que eles vão terminar assim. Que eles vão matar a gente assim, depois de tudo ter dado certo pra Débora, depois dela ter passado pelo pão que o diabo amassou, eles vão fazer isso, sabe? Então assim, vai acabar comigo se eles fizerem isso. E a melhor coisa foi, como a gente comentou, que não tem forma mais Débora Vence de desistir de morrer do que pensar que ela não fez a melhor piada pra contar e que ela precisa voltar, ela precisa continuar viva pra contar essa piada. Sério. Eu lembro que na quinta-feira que estreou o episódio, eu tava ocupado de noite e aí eu não consegui assistir o episódio na hora que estreou. Eu baixei pra assistir no outro dia, eu ia passar uma prova pro meu orientador, na turma que eu tô fazendo estágio com ele. Eu ia passar uma prova pra ele, lá no lugar dele porque ele tava viajando, e disse assim, vou baixar o episódio porque eu vou assistir na sala enquanto o pessoal tá fazendo a prova. Eu fui de noite ainda na quinta, que eu vi o teu story, depois de tu ter assistido o episódio, e tu tava com o olho vermelho, completamente marejado, dizendo assim, eu não vou falar nada, a foto explica por si só. E aí eu fiquei assim, puta que pariu. Eu acho que foi na quinta de noite. Foi, eu assisti bem quando saiu. Caralho, o Gabriel tá com tanto, o Ziggy tá chorando para caralho. Meu Deus, esse final deve ter sido lindo, 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 lindo. E aí, eu coloquei pra assistir na sala e eu tava tentando disfarçar o máximo possível para os alunos não perceberem que eu tava morrendo de vontade de chorar. Completamente devastado com aquele final, com esse momento específico. Porque eu acho que eles vão amolando a gente no momento onde ela vai morrer, onde não vai mais ter volta, onde vai ser aquilo. E a Ava tentando incansavelmente fazer ela desistir da eutanásia, fazendo ela desistir de passar por aquele processo e ficar mais tempo e fazer a quimioterapia. E ela não quer, até que a Ava meio que se convence. E aí tu vê que a Ava se deu por vencida e a Débora fica, sabe? Por algum motivo ela recuperou a vontade de viver. Em algum momento. E a gente sabe que é a Ava. A gente sabe que é aquela amiga dela. Não tem nada mais bonito do que tu ter vontade de viver pela pessoa que tu ama, pelas pessoas que tu ama, sabe? Quando tu tá naquele momento de, sabe, desistir, não tenho mais porquê, já fiz tudo que eu queria, eu não quero mais, e aí tu pensa assim de novo e diz, acho que eu ainda faria, acho que eu ainda quero mais um pouco, porque vale a pena pra fazer tal coisa com aquela pessoa. A gente já passou por isso, todo mundo já passou por isso, por esse momento de tipo assim, ai meu Deus, eu não aguento mais, e aí tu sempre para e pensa assim, mas aí eu vou perder aquilo específico com aquela pessoa, e é ver esse momento da ficha caindo pra Débora nesse momento, é bonito, mas é mais bonito ver como se manifesta nela, porque se manifesta do jeito Débora, como tu falou. A gente não consegue pensar que, tipo assim, aconteceria de outro jeito que não esse. Dela parando e pensando que a motivação dela é que ela não fez a piada que ela queria ter feito, sabe? Tipo assim, ela pensar em todas as piadas que ela ia deixar de fazer por se deixar morrer, sabe? Demonstrando amor, carinho, vontade de viver do jeito dela, da forma original dela, Débora, que é querendo fazer piada, quer continuar fazendo piada, continuar contando pro mundo a piada dela e contando do jeito dela, com a amiga dela, e recorrer à amiga dela e dizer assim, ainda não pensei da piada, tu pode me ajudar a escrever? Uma súplica, tipo assim, eu quero tentar de novo, eu quero continuar vivendo, preciso da tua ajuda, sabe? E depois ela conversa com o Paul W. Downs, né, pelo telefone, e aí ele fala assim, nem eu consegui convencer, mas você conseguiu, sabe? Tipo, ele super feliz que deu certo, e elas passeando e pensando na piada, né? Aquela cena final, onde elas estão conversando e estão pensando na piada, nos detalhes da piada e vendo as variações de como ela termina, pra mim foi uma viagem no tempo, me resgatou assim pra primeira temporada, delas construindo piadas juntas, delas pensando juntas em como elas falariam, o que elas não podiam falar pra não serem canceladas de novo, aquele momento onde elas vão testando
e vão vendo ali que é uma pura sintonia, é o puro viver, é tu testando com a pessoa a melhor coisa. Então é tipo assim, é a tradução do viver por meio da comédia, por meio da colaboração, por meio da amizade, da parceria, que fica tudo muito explicado numa piada que deixou de ser feita e que ela fez questão de fazer de novo. E eu acho que esse sempre foi a grande mensagem de Rex, né? A Deborah sempre foi essa pessoa de tentar se isolar ou às vezes querer ficar sozinha, e é muito legal ver essa evolução dela a ponto dela, de fato, deixar de querer morrer pra estar com alguém que ela ama. Então eu acho que é um final muito bonito, de fato. E nessa hora que ela tem a sacada da piada, né? E a Eva diz que vai no banheiro, mas quando ela voltar, elas vão embora. E a Deborah começa a escrever, eu entrei em pânico nessa hora, porque eu jurava que, sei lá, a Deborah ia escrever um bilhete e não ia querer ter um último adeus com a Eva, sabe? E nessa hora eu já tava em pânico, meu Deus do céu, elas não vão mais se ver, e aí quando ela vem e tem essa revelação, foi melhor ainda, melhor do que eu esperava. Não tenho nem mais o que falar sobre esse final, só que ele é muito lindo mesmo. E muito engraçado também, isso é um ponto que a gente precisa falar. Ele poderia ter sido muito melancólico, mas ele é extremamente engraçado, ao mesmo tempo que ele também é muito melancólico. É uma das melhores piadas da série. A Deborah passou 5 temporadas enchendo o saco da Eva, que a mão dela é enorme, e aí... Aí elas vão e colocam a mão assim, e a Eva percebe que a mão da Deborah é maior esse tempo todo. Cara, eu ri tanto nesse momento. É muito engraçado, velho. E é tão orgânico pra elas duas, é tão natural. Acho que vai demorar tanto pra gente ver um cruzamento tão bom quanto o da Jean Smart e da Hannah Pine. Eu sei que as coisas elas precisam encerrar, né? Elas têm que ter fim, tudo tem que ter fim, né? Mas é aquele tipo de série que te faz desejar que pra sempre tivesse uma temporada de Rex nova todo ano, sabe? Que tivesse história pra ser contada, que esses personagens e que essas atrizes fossem eternas. É tudo tão natural, tudo tão bem feito. Eles fazem de uma forma que convida a gente a ser parte disso. Foi sempre reconfortante terminar uma temporada de Rex sabendo que no ano seguinte a gente ia ver mais dessa história. É um desmame muito estranho pra mim passar por esse final, essa percepção de que não vai mais ter Rex. Quando a gente entra na onda de uma série, é normal a gente ter esse desmame aqui e ali, mas com algumas a gente tem mais do que normal, especialmente quando a série termina bem, quando a série é regularmente bem, o tempo todo e termina bem. Eu acho que quando a série termina ruim, como por exemplo The Boys, que eu inclusive ainda não assisti, que eu tô morrendo de medo, que eu acho que deve ser uma porcaria. Eu vi uma entrevista recente do Paul, a entrevistadora fala pra ele: é muito difícil você criar uma série de sucesso, mas é muito mais difícil você terminar uma série de sucesso quando ela tá no auge ainda. E, de fato, eles sabiam exatamente o que eles queriam fazer com esses personagens e terminaram no melhor momento, com o melhor final possível. E aí a gente fica com aquela sensação de que a gente vai demorar muito pra ver isso. Isso é uma coisa até regular, assim, em média, da HBO e da HBO Max, né? Porque se a gente pensar também em Succession, que terminou um dia desses, é o mesmo efeito. É o desmame de uma série que foi regular o tempo todo e que teve um final estrondoso, né? O final, ele é absurdo. E aí a gente teve isso com Succession, a gente tá passando por isso com Rex. É uma coisa, assim, muito frequente das séries da HBO. Não é sempre, né? De novo, Game of Thrones tá aí pra provar. Eu acho que é uma coisa também dessa nova geração, né? A gente tá com uma geração de produtores, de roteiristas, de pessoas aí nessa indústria da televisão que estão mais preocupados justamente com isso, de fazer séries que terminam no auge, de contar histórias fechadas sem se alongar muito, pra que fique essa sensação de que a gente queria mais, mas que a série terminou no momento certo. E a gente só vai ter memórias boas da série. Rex tem isso, Succession teve isso, mas se olhares para gerações anteriores, são sempre séries muito longas, se arrastam muito até o ponto de que a série estraga. Tipo Supernatural, tipo The Walking Dead, tipo o próprio Game of Thrones, que até sobreviveu bem com tantas temporadas, mas o final, ele realmente, aquela última temporada, ela realmente complicou tudo. E aí tu pega os trabalhos recentes de Succession, de Rex, de Barry, do Bill Hader também. Isso que eu ia falar, porque eu vi muito essa discussão com o final de Euphoria agora e The Boys, recente, né, nas redes sociais. E aí todo mundo falando, será que ninguém mais sabe finalizar uma série? Eu acho que os melhores finais estão na comédia também. Grandes finais, finais bons mesmo, sempre estão na comédia, eu acho. Não sei dizer o motivo, mas eu acho que toda comédia boa, de fato, ela sabe como finalizar. E aí tu falou de Barry, eu lembrei disso, porque o final de Barry, pra mim, é genial da melhor forma possível. E aí tem Rex, tem Marvelous Miss Maisel, que apesar de ter
tido uma baixa numa época, mas é um final muito bonito também. Eu acho que é o gênero que menos decepciona, vamos dizer assim. É óbvio que ele não é imune, a gente tem casos como Two and a Half Men, que da metade pro final, sim, não vamos comentar. Mas eu acho que entra muito na ideia também de que os melhores produtores, as melhores mentes que trabalham em Hollywood, elas começam na comédia. Por exemplo, eu lembrei agora da crítica que tu fizeste de Obsessão, que tá agora no cinema, o que tu fala, o timing ali das coisas é impressionante e funciona muito porque tem muita comédia. É o filme que ele entende que ele não consegue fazer terror sem usar comédia. E a comédia, ela é essencial pro terror. Eu acho que a comédia, ela é essencial pra fazer tudo funcionar, e as pessoas que começam trabalhando com comédia conseguem fazer qualquer coisa, conseguem se desafiar a fazer qualquer coisa, né? Até o próprio terror, e parece absurdo tu pensar isso, mas o melhor terror sempre funciona com comédia, sempre vem de quem era comediante, de quem trabalhou com comédia, porque eu acho que o comediante, ele tem timing. O comediante bom, ele sabe o timing das coisas, ele sabe o timing da piada, onde a piada tem que entrar, ele sabe quando perde a graça. Então eu acho que esse timing das coisas, ele ajuda ele a ter mais noção do que quem trabalha com qualquer outro gênero pra fazer qualquer coisa. Pode pegar um comediante que vai trabalhar com drama. Quando o cara cruza da comédia pro drama, ele dá um show. O caminho inverso é muito difícil. É muito difícil de fazer. Tem muitos exemplos de atores de comédia que são incríveis no drama, mas quando é o contrário, não funciona de jeito nenhum. Pode mencionar muitos. O Bryan Cranston começou na comédia com Malcolm in the Middle e depois fez talvez o maior personagem do drama da história da televisão americana, em Breaking Bad. Rose Byrne, que eu sei que tu é muito fã da Rose Byrne, que ela fez um dos filmes de comédia favoritos da história da vida do Gabriel, que é Missão Não vou nem comentar, gente. Ela foi roubada este ano, mas não vou comentar, que senão eu vou querer passar mais uma hora aqui falando sobre isso. E ela deu um show em Se Eu Tivesse Pernas Eu Te Chutaria, né? Fez parecer fácil fazer drama psicológico. O comediante, ele aprende o timing. E esse final de Barry é até curioso, porque ele ficou muito ofuscado, porque ele lançou logo depois do final de Succession, né? Uma hora depois, no mesmo dia. Então pouca gente falou do final de Barry, do quão bom ele foi, porque ele foi ofuscado pelo grande final de Succession. Era consecutivo, assim. Passava Succession, depois Barry. E aí ninguém comentava sobre Barry, porque tava todo mundo comentando sobre Succession. E eu ficava na minha tela, assim, só eu falando sobre Barry. A gente tava falando de VIP agora, que também é uma comédia da HBO. Barry é da HBO, agora Rex é da HBO Max. Ansioso pra ver o que eles vão trazer agora pra tentar substituir. Qual vai ser a grande comédia deles, porque com o fim de Rex agora, não sei o que pode vir. Mas eu sei que tem potencial pra vir muita coisa boa aí também. Antes da gente começar a gravar esse episódio, eu e o Gabriel, a gente conversou sobre como funcionaria a dinâmica, porque quando a gente gravava no Mala Dourada, a gente fazia roteiro. E a gente fazia o roteiro antes pra tentar ter uma noção dos caminhos que a gente ia seguir, dos tópicos e tudo mais. E eu falei pra ele que aqui no Sétima Faixa eu tava fazendo de um formato diferente, onde a gente ia batendo papo e ia sentindo a necessidade do que a gente ia falar, até onde a gente fosse se exaurindo. E aí ele disse assim, quando eu achar que for o momento que a gente parar de falar, a gente para de falar, quando a gente sentir que a gente falou de tudo. O problema é que eu e o Gabriel, a gente tem um entrosamento muito grande pra conversar, ainda mais sobre as coisas que a gente gosta. E aí quando a gente vê, a gente já tá gravando há mais de uma hora. A gente vai puxando o assunto aqui e ali, vocês podem perceber que a gente entra pra falar de Rex e a gente já tá falando de gerações de produtores de televisão e tudo mais, porque é tudo uma análise, é tudo dentro disso, né? É bom ter esse bate-papo, é bom ver como isso flui, porque a gente entrou pensando, a gente vai falar até onde a gente sentir que é necessário, e aí a gente vai falando um monte de coisa, vai vendo que é muito necessário sempre falar de audiovisual bom, de coisas boas sendo feitas no audiovisual como Rex, que eu acho que merece toda aclamação, toda homenagem, todo o conteúdo sendo feito sobre, e toda a discussão que parta de Rex, que não fale diretamente de Rex, mas que parta de Rex falando sobre, pra fazer um tributo pra essa série muito boa e que marcou essa nossa geração de comédia, pela forma como furou a bolha, pela forma como conquistou fãs, que foi muito necessário pra essa geração da TV. Eu ia falar, eu acho que era isso que a gente tinha pra falar, só que eu sempre falo isso quando eu sinto que a gente falou o suficiente, mas a gente ainda tinha muita coisa pra falar. Fiquem aí com a noção de que a gente tá parando agora só pra não ficar muito maçante, que tinha muita coisa pra falar. Gabriel, meu amigo, muito obrigado por ter topado vir conversar comigo. Eu sei que esses dois retornos são sempre muito especiais pra tu falar disso. Tu começaste o Mala Dourada, quando a gente fazia o Mala Dourada, tu praticamente começaste junto comigo e a gente ficou quase o mesmo período todo lá, trabalhando junto. Então, é uma sintonia que eu sinto contigo pra gente falar sobre cinema e especialmente pra falar sobre televisão, que é o que a gente tá falando hoje, que é uma coisa que a gente gosta muito. E aí, quando eu pensei em fazer um conteúdo sobre Rex, eu sabia que eu precisava falar contigo. Tu é a única
única pessoa que veio na minha mente pra conversar sobre, e eu fiquei muito feliz que tu topou de prontidão, porque eu sei o quanto tu gosta e que tu topou colaborar comigo pra que isso desse certo. Então eu só posso te agradecer pela conversa, por ter trazido todos os teus fatos que tu sabe e por ter trazido todas as tuas percepções sobre essa série que tu gosta muito e que eu só assisti por tua causa. Te dizer que sempre que possível eu vou te chamar e as portas vão estar abertas para tu vir fazer participações especiais para dar um gostinho de nostalgia do que a gente fazia com regularidade. Amigo, eu que agradeço pelo convite. Como eu sempre te falei, eu sempre gostei muito de falar porque eu gosto de fato, não gosto, nunca levei como um trabalho, mas como algo que eu faço por prazer mesmo. E falar desse final de Rex, pra mim, era algo que a gente precisava de fato conversar, assim. Conversar cara a cara, apesar de eu estar aqui pro sul, tô aí no norte, e enfim, eu acho que a gente precisava mesmo ter esse papo. E tô muito, muito feliz com o convite, muito feliz com esse nosso papo aqui. Muito obrigado. E até a próxima. Até a próxima, com certeza. E obrigado pra todo mundo que escutou até aqui esse episódio super longo, mas que é super especial sobre essa série. Podem ter certeza que em breve vai aparecer aí no Emmy e vai ganhar tudo que for possível aí nessa temporada de comédia, porque é o momento dela. Consagração do final, com certeza. E pedir pra vocês ficarem ligados nos próximos conteúdos do Sétima Faixa, próximos episódios de podcast, próximos rios, próximas análises no feed, pra gente continuar falando sobre cinema e televisão com vocês. Um beijo, até a próxima e tchau.